Estamos aqui, Natália Cury, Caio Mon. para mais um Abiara Talks, celebrando os nossos 30 anos de história. E hoje, para falar um pouquinho mais sobre a transformação do ABC nas últimas 2 décadas e gestão de equipes há mais de uma década, está ele, Abel Vidal, nosso diretor. Seja muito bem-vindo, Abel. Oh, que honra estar aqui, hein? Ótimo. A gente está muito feliz com a sua presença. Obrigado por aceitar o convite, né? É loucura, mas vamos lá, né? Abel, para começar esse bate-papo, a gente quer saber quem é o Abel, quem é o Carlos, antes do Abel. Para além do mercado imobiliário, quem é você na sua vida pessoal, na vida familiar? Bom, o Carlos é um menino que, quando eu era moleque, gostaria de ser mecânico por causa de um tio. Vivia mexendo um carro para cima e para baixo. Fez Senai de mecânica geral já iludido, que achava que era de carro e era para mexer com máquinas. Aí chegou um determinado momento que o Carlos tem uma alergia a óleo. Nossa. Incrível. Aí eu lembro, nunca me esqueço que eu fui num dermatologista, ele olhou pra mim e falou assim: você quer ser mecânico a sua vida inteira? Porque essa alergia vai acabar com a sua vida. A perna ficava toda empipocada. Aí eu fui trabalhar na Editora Abril, aí fiquei 7 anos trabalhando com o público, era distribuição de revista, compra, venda. Então aí comecei a lidar com o público desde os 20 anos. Aí fiquei 7 anos lá, aí depois eu fui trabalhar com repasse imobiliário. Eu fiquei 3 anos com repasse, né, com crédito imobiliário, na época de 99 a 2002. Aí de 2002 eu entrei já na Abiara. Então, dos 30 anos de Abiara, eu tenho 2 décadas. Olha só. Caramba, Saí um pouquinho, né? Teve uma época que eu fiquei revoltado, né? Saí, né? Teve faz parte, né? algumas coisas que eu fiquei bravo, não com a empresa, né? Mas também não pode falar nomes. Não, a gente liga. Não tá mais aqui, mas não vamos entrar nesse mérito. Aí eu fiquei 2 anos e meio fora da empresa e voltei em 2011. Voltei no ABC, exatamente no ABC, para não ficar em São Paulo, para não ter conflito, por causa da minha saída. Aí eu peguei uma equipe, gerenciei essa equipe de 2011 até 2018. Aí em 2018 a Laura, na época, que era a superintendente, né, na época, né, hoje a gente fala que é diretor-geral de vendas, na época era uma superintendente, ela veio para São Paulo e aí me empurraram a cadeira de diretor de vendas do ABC. Toma. Né? Toma, né? Assim, muito Senta assim, aqui, filho. Fica aí. Que bom, né? Aí. Aí, né? Graças a Deus, aí já estamos há 7 anos, né? Que foi, se eu não me engano, acho que é dia 30 de outubro que fez 7 anos de diretoria do ABC. E fiquei mais uns 7 anos também de gerente, né? Aí. Legal, é bacana porque assim, você já começou a falar pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar no mercado imobiliário, mas eu queria ainda dentro disso perguntar pra você o quê? Beleza, você chegou primeiro no mercado imobiliário, não na ponta de vendas de imóveis, e sim do repasse. E o que te deu essa vontade de fazer essa migração? Foi algo que você pensou ou também foi algo que te empurraram? Como é que você virou corretor de imóveis, na verdade? Na verdade, a história é até engraçada, porque o que acontece? Na época que eu fazia o crédito imobiliário, e eu ficava no plantão tipo das 10 da manhã até as 10 da noite, que era como se fosse o Minha Casa Minha Vida, só que na época era crédito associativo e Prodecar. E aí o que acontecia? Eu fiz muito repasse para Itapran na época. Na época não a Itapran de hoje, a Itapran de antigamente, que era do Fábio Rossi, da Dona Daisy, né? E eu fazia lá com os corretores no plantão. Então o que acontecia? Os corretores atendiam. Aí, como eu estava no stand, eles me usavam tipo assim, ó, o rapaz da caixa vai vir aqui ver se você pode fazer o financiamento. E aí, eu comecei a tratar, a fazer, e não tinha credit score, não tinha nada. Era, eu fazia uma entrevista com o cliente e era muito mais fácil. E aí aquilo foi indo. E quando virou o credit score, na época eu lembro que eu tinha umas 700 pastas dentro de uma caixa lá no Tabuão, que era um produto na frente da Ford. E aí inventaram esse credit score, aí derrubou um monte de pastas, aí de 700 virou 80 pastas. Nossa. Só que assinou, e ninguém sabia explicar, e não sei o quê. Aí
como aquele ditado dizem, né, que a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa, né? Eu olhava pro corretor e falava, meu, eu chego às 10, fico até às 10 da noite. Todo mundo que passa aqui naquela época tem um formulário que chama DAMP, que é para resgatar o FGTS. Aquela merda a gente preenchia na mão e era 3 vias. Então no final da noite eu tava com os dedos já doendo de tanto escrever. Certeza. E aí eu ficava olhando os corretores, jogando, brincando. Aí eu ganhava tipo R$200 por pastas assinada na caixa e o corretor na época ganhava 2.000, 1.800 de comissão. Aí eu falei, tem uma coisa errada. Ele faz 10 vendas, eu tenho que fazer 50 repasses para poder chegar no mesmo número que ele. E aí eu fiquei. Fez as contas. Fiz as contas. E eu falei, eu acho que eu vou virar corretor. E aí uma história, por que a Biara? Porque os corretores da Itapran teve, tipo, acho que em 2001, eles fizeram um feirão aonde era a Biara e Itapran. E aí os corretores da Itapran foram convidados pelos gerentes da época para trabalhar na Biara. E os caras ficaram encantados, né? Que a Biara tinha uma filosofia diferente, que, né, já o nome já diz, né, algo diferente. Todo mundo, e os corretores viviam falando isso no plantão, não. E aí tinha os problemas lá que os corretores não curtiam, e aí falou, eu vou trocar, eu vou para Biara. E aí todos os que estavam no plantão, eram 4 corretores na época que estavam lá. Eles falaram, nós vamos para Biara, nós vamos sair daqui, vamos para Biara. E eu já estava querendo sair. Aí teve uma, que até inclusive ela trabalhou aqui, a Maria de Fátima. Ela pegou e falou assim, não, nós vamos, mas você vai junto com a gente. Vem cá, senta aqui no computador aqui, vamos fazer teu currículo. E mandaram meu currículo para Biara. Aí foi onde eu comecei a vir. E nesse papo, antes dela mandar o currículo, tipo assim, 4 corretores lá falaram, quanto que você vendeu? Ah, eu vendi 22 apartamentos. Ah, eu vendi 25. Ah, eu vendi 26. Ah, eu vendi 23. Aí eu nunca me esqueço que ela olhou pra minha cara e falou assim, você acha que você não é capaz de vender? Quem tá fechando as nossas vendas aqui é você. A gente usa você como se fosse um gerente de plantão. Então, qual que é a sua dificuldade? É apresentar? Porque conta você sabe fazer. E aí eu vim pra Biara. Que legal. É exatamente isso. Muito bom. Seria interessante, inclusive, agora entender por que segue na Biara. Por que Não é segue verdade? na Biara? O encantamento a gente já entendeu, né? Porque realmente... Sabe que é assim, a gente, eu acho que o mercado imobiliário ele é feito de sonhos. Aí eu cheguei na Biara, né, eu achava, era uma coisa que me atraiu, assim, eu via as pessoas, aí eu via... Como que eu posso dizer? Falar, eu quero mudar de vida, eu quero ter um carro legal, eu quero ter um apartamento legal. E eu via muitos amigos conseguir isso no mercado imobiliário. Eu falava, poxa, eu acho que se eles conseguem, por que eu não? Sim. E o que eu fazia? Como eu sempre tive facilidade de fazer conta, a minha loucura quando eu entrei como corretor era o seguinte, como eu vou fazer para você se encantar em olhar esse apartamento e gastar 300, 400, 500 mil. Só que naquela época a gente tinha uma competição de ranking que era tão grande que assim, no começo eu ficava pensando, não, o cliente vai vir, vai olhar, vai para casa pensar e depois ele volta para comprar. Aí eu tinha isso na minha cabeça. E assim, no começo o que eu fazia? A Biara tinha uma tela que mostrava... Era uma lousa, né? Não era uma tela, né? Era uma lousa. Era uma lousa. Foi bom que você já falou. Aí eu ficava olhando o nome dos corretores que estavam no ranking. Aí eu olhava e falava, puxa, eu vou estar lá. Eu sempre tive essa loucura. Eu falei, vou estar lá. E aí eu chegava nos plantões e aí de repente uma hora ou outra tinha um corretor que estava no ranking. Aí quando ele ia atender, disfarçadamente, eu ficava olhando ele atender. Qual que era o roteiro, como que ele fazia. Aí ele sentava numa mesa, eu sentava de costa para esta mesa e ficava escutando ele falar. Né? E aí eu acho que você olha um, olha outro, e graças a Deus naquela época a gente tinha umas escolas muito boas, tinha uns profissionais aí que, até hoje, né? Muito forte, né? O pessoal era forte, né? A filosofia da Biara também sempre foi muito grande. Na época a gestão era do Minoro ainda, né? Então, putz, não preciso nem falar nada, né? E eu aprendi passei na mão de bastante pessoas legais aí que deu muito ensinamento e estamos aí até hoje. Eu acho que assim, o mercado imobiliário ele transforma. Só que como tudo na vida, a gente tem que acreditar e a gente tem que ser resiliente.
né? Esse negócio, eu entrei agora, mas não deu resultado, eu vou para outra. Meu, não é... a mudança não é a empresa, é você primeiro. Sim. Se você mudar as atitudes, você vai conseguir algo diferente. Tem muita gente que usa como se fosse, vou fazer uma tentativa e tal, mas não funciona assim, você tem que se dedicar justamente. Se você realmente não tiver uma entrega, você não vai atingir os resultados. E em cima disso ainda também, Abel, eu queria saber de você, porque você foi, saiu, voltou já há bastante tempo na diretoria, e a gente sabe que convites não faltam no mercado para bons profissionais. Então, por que você continua na Biara? Esses últimos anos principalmente? Aqui eu me sinto como se fosse minha segunda casa. Aqui eu costumo brincar, às vezes eu falo pessoal, Biara, nenhuma empresa é perfeita. Todo mundo, mesmo porque as empresas são feitas de pessoas. E às vezes, uma hora ou outra, né, a gente não pode ser aquele menino mimadinho que todo mundo vai fazer o que você quer. Né? A gente vai ter obstáculos. Só que eu costumo brincar que aqui é uma bagunça organizada, porque eu sei para quem eu choro e eu sei com quem eu grito. Entendeu? Então, eu me sinto em casa por causa disso. E se você for analisar hoje, você pega os medalhão de mercado imobiliário, não são aqueles caras que estão pulando de galho em galho. São os caras que têm raízes. Pega os nossos dois CEO, o Bruno e o Caetano. A Biara tem 30, eu acho que eles têm 30 também. Entendeu? Então... E aí eu tenho alguns exemplos, não vamos, né, colocar nomes na mesa, mas às vezes eu fico fazendo umas comparações e vejo, eu vou para tal empresa, eu vou para tal outra empresa, aí é aquilo que eu falei. Não cria raiz em lugar nenhum. Não cria raiz em lugar nenhum, né? Quando no começo da minha trajetória na Biara, eu tive um gerente que ele era o meu primeiro gerente, ele era um excelente corretor de alto padrão, ele foi campeão na Lopes, ele foi campeão na Biara, só que ele como gestor, ele não era ruim, mas ele não sabia falar. A forma como ele falava era agressiva. Aí eu lembro que eu pedi para trocar de equipe, aí, na época não conseguia, até que eu fui e troquei. E aí, mas eu punha na minha cabeça, falei, bom, eu consegui o que eu queria, trocar de equipe. E agora, eu tenho que provar que eu estava certo. Porque falar que os outros é ruim é fácil. Mas eu quero ver se eu agora consigo segurar meu rojão. E aí foi que, graças a Deus... Em 2003 eu fiquei com esse gerente, em 2004 eu troquei e em 2004 eu fui o 6º corretor da empresa. Caramba. Então aí eu consegui para mim mesmo, acho que o meu desafio foi mais interno do que provar para os outros. E eu queria, né? Tanto que em 2004 o nominho lá na lousa tava toda... A loucura virou realidade. A loucura virou realidade. Foi isso, entendeu? Muito legal. Abel, entendendo um pouco da sua trajetória, você contou da época que você era analista de crédito, né, e você teve esse encantamento aí, essa curiosidade para ser corretor e virou corretor de imóvel. E como é que foi essa sua transição, né? Como é que foi a sua primeira venda como corretor? Conta um pouquinho da sua história, né, dessa sua experiência. O início. Eu entrei em outubro de 22. Aí eu falava, os outros... 22? Não, de 2002, desculpa, né? Outubro de 2002. Aí eu falei, eu vou vender rápido, né? Porque eu sei fazer conta, né? Graças a Deus, a minha autoestima sempre foi alta, né? A minha régua sempre foi alta. Aí eu vou vender rápido. Aí deu novembro, dezembro, janeiro, aí entrou fevereiro, eu falei, putz, os caras estão vendendo, eu não estou vendendo, não é possível. Vou voltar a preencher. Eu acho que eu vou voltar a preencher aquela dumpzinha lá, porque não tá dando. Aí eu fui para um plantão em Guarulhos, da Cetim, que se chama Világio Maia, um condomínio de casas. Aí eu atendi uma mulher lá, uma japonesa, e tipo assim, eu estava assim, se eu não vender esse mês, eu vou embora. Aí eu fiz essa reserva. Aí eu fui, e a mulher... Putz, a venda não ia. Eu falei, não é possível que não vai isso, né? E é a casa 13 ainda para ajudar, né? Muita gente acha ruim o número 13, eu brinco que eu gosto porque eu nasci no dia 13, tá? Não é por causa de partido, tá? Nasci no dia 13. Aí aí essa mulher falou, acho que eu não quero mais. Aí um dia eu tava um sábado, eu tava no escritório aqui na Central, aí me deu um start, eu falei, vou ligar pra ela e vou falar que estão pedindo a unidade dela. Aí liguei pra ela, eu não me lembro o nome dela, falei, oi, boa tarde, tudo bem?
Aqui é o Abel, lembra que você fez a reserva na casa 13, não sei o quê? Como você ainda não assinou o contrato, o pessoal hoje, sábado, está movimentado lá, o pessoal está querendo essa unidade. Você pode, como tinha uma reserva com cheque e calção, eu falei, você pode me avisar para a gente fazer o cancelamento? Passa lá no stand para pegar teu cheque e calção. Aí ela falou, não, mas quem falou que eu vou desistir? Eu falei, mas já tem quase 15 dias, né? Não dá pra ficar segurando muito tempo. Aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar no domingo lá e a gente conversa. Aí ela foi no domingo e assinou. Ai, que legal. Aí você vê, você quer não, utilizou uma técnica de escassez para gerar a urgência dela assinar. Você sabe que eu estava conversando com a Natália no almoço agora há pouco, uma coisa que eu acho que eu não comentei com você, eu se comentei faz já muito tempo. Meu primeiro plantão foi em Guarulhos, mas o primeiro plantão que eu fiz no ABC mesmo, foi em São Caetano, foi o Pátio Catalunha, com a sua esposa. Eu lembro o primeiro dia no Pátio Catalunha, eu conheci a Sandra, tudo, mas eu não era da Biara na época, era concorrente. Mas eu lembro dela de lá, e aí depois a gente cruzou, obviamente, no mercado como um todo, mas sempre teve esse lance. Toda vez que eu se cruza, eu lembro disso. Eu falo, puta, o primeiro plantão eu tava lá já com a sua esposa. Já era esposa na época ou não? Isso em 2010. Ainda não. Era rolo. Tinha um era rolinho. Não, tava, início. Tava em tratativa. A reserva lá, né, preenchida, mas já não tinha feito a pré-venda já. Era pasta ouro. Ouro também. Dele. Não dele, né? Não dela. Pelo amor de Deus, dele. Mas vamos lá. Já entrando um pouquinho agora no nosso tema principal, você é um cara que viveu essas transformações, né? Então, o mercado do ABC, ele passou aí por alguns momentos muito interessantes dos mega projetos, né? A gente viu a transformação, por exemplo, de São Bernardo, a criação de um bairro novo com a chegada do Complexo Domo e tudo mais. A gente viu isso em São Caetano com o Espaço Cerâmica. Teve isso também ali, Santo André, na Batista Pirelli e tal, Cidade Viva. A gente está vendo novamente em São Caetano agora com o mega projeto da EZTEC, né, que é o Reserva Bosque, Reserva Parque. E eu queria um pouquinho dessa tua visão, que você pegou tudo isso, né? Então, o quanto isso transforma o mercado, o quanto isso impulsiona o mercado imobiliário, a relevância disso tudo para gerar novos lançamentos. Como que você enxerga um pouquinho dessa história que você viveu nesses grandes projetos? Sabe o que eu acho? Uma loucura isso, né? Legal, porque o que acontece? Você, que nem eu, eu fiz Terra Bonita, condomínio de casas no Demarque, eu fiz Aromas, aí depois veio os Domo, aí veio o Domo Home, aí veio o Domo Business, aí na sequência também veio o Pátio Catalunha, aí depois veio todo o Complexo Domo, aí veio o Royale, sim. Aí veio Anima, mais pra cima. Veio Anima. Né? Inclusive eu fui o coordenador do Anima, né? Quando legal. lançou eu fui o primeiro coordenador do Anima. E aí mais recente aí teve Marco Zero, aí teve Espaço Cerâmica. E o que é louco, que às vezes eu passo nesses lugares e eu lembro do stand, eu lembro do terreno vazio, eu fico também, olhando. Né? Os living. Aí eu fico olhando e falo, olha como que tá diferente. Eu passo no Domo hoje, porque aquela rua era a rua do Racha. Né? E eu já fiz algumas merda naquela rua, entendeu? Você conhece bem. Conheço você bem. Fez plantão antes de ter plantão. Isso, entendeu? E aí eu lembro que também quando a gente fazia plantão, a gente ficava vendo os moleques tirando a racha naquela rua. E hoje eu passo lá e eu vejo totalmente transformado. Uma coisa que é legal, que nem agora que eu uso muito, se você pegar de 2009... A gente está em 2025, você tem praticamente 16 anos que lançou o Complexo Cerâmica, onde tem o shopping hoje. E eu lembro que quando lançou lá, os clientes que iam lá falavam, vocês são loucos, esse lugar é horrível, isso daqui enche, esse terreno é feio, ai tem um mau cheiro da fábrica, da Prado, de osso, ai não sei o que. E hoje eu vejo a mesma coisa acontecendo no Reserva São Caetano, mas é a mesma coisa. Uma transformação, né? A transformação vai ser a mesma coisa. Todo mundo fala, fundação. Às vezes eu brinco com o cliente e falo, se eu falar pra você que hoje é bonito, eu sou louco. Mas vai ficar bonito.
É, porque a gente viveu isso, né? Exatamente, mas isso é legal. Eu acho que a nossa. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque além de ganhar dinheiro no mercado imobiliário, transformar vidas, você vê a transformação da cidade, né? Da cidade. Isso é muito legal. Eu acho que é isso. A loucura de estar na Biara ou de estar no mercado imobiliário é isso. É essa coisa de você transformar a vida das pessoas. A gente não tem noção da importância que a gente fez, né? na família, na vida de várias famílias, com a compra do imóvel, com realmente ele acreditar no que você falou e aquilo acontecer, entendeu? É isso. Isso é verdade. E você sabe que eu estava comentando isso com o Caetano esses dias. A gente fala muito, né, porque é um case recente, aí pegando o mercado de São Paulo, que é o Parque Global, que é um mega complexo. E aí eu brincando com ele, falei assim, a gente fala dele e tal, é gigante, mas eu estive num projeto como corretor lá atrás que era maior, porque o Parque Global são 214 mil metros e o Cerâmica é 300 mil. É uma coisa que a gente não tem dimensão hoje, mas ele criou um novo bairro. Eu lembro porque eu comecei a aprender de fato a trabalhar lá. Eu cheguei em 2010, então o shopping estava terminando de construir, já tinha lançado na época o Premiere, eu cheguei na época do Reserva. E foi uma baita de uma escola, porque você tinha ali os residenciais plurifamiliares, que eram os prédios, você tinha o loteamento, né, da Sobloco, aí depois chegou o complexo comercial com o Network, com o Sal International, então foi uma baita de uma escola e realmente mudou completamente. A região se tornou o bairro de desejo do ABC, de certa forma, é o bairro mais valorizado, e é isso, na época as pessoas não acreditavam, achavam que aquilo ali nunca ia vingar. A gente conseguiu vender a 4,5, 5 pau um metro. E olha quanto tá hoje. Quem comprou, comprou, né? Quem comprou, comprou. Uma coisa Quem comprou, Abel. Eu me arrependi tanto. Comeu bola aí, ó. Poxa, porque olha, esses dias eu atendi um cliente no Reserva e mandaram uma proposta, ele mostrou a proposta no Reserva Cerâmica da Rossi, nos 224 metros, o cliente mandando 4,5 milhões. 20 mil metros quadrados. Ele falou 20 mil, eu falei, você tá mentindo. Ele falou, olha aqui, Adão, mas eu não vou vender ainda não. Eu vendi apartamento lá por 1,2 milhão, 224 metros. Para quem não acredita que o mercado imobiliário traz rendimento, né, traz retorno, isso aí, né? Eu moro no Ânima. Eu vendi a Ânima de 70 metros por 160 mil, 90 por 190, 200 mil e o 107 por 280 mil. Olha a diferença. Hoje, para você jogar fora, você pode pedir 1 milhão que vende. Pois é. Entendeu? Então, o mercado transforma. Sim. Né? E além de transformar, além de ser uma moradia, onde você vai dar mais qualidade para sua família, é uma moeda corrente. É uma moeda. Garantido. Valoriza muito mais do que qualquer outra aplicação. Né? No começo eu falei para vocês que eu sempre tive facilidade de fazer conta. E nessas loucuras, né, eu andei fazendo várias contas, e aí se o cliente hoje compra um apartamento, tudo que ele gastou no apartamento, de reforma, de mobília, não sei o quê, ao longo de, no meu caso seria de 8, 9 anos que eu fiz essa conta, pondo tudo no papel, e com financiamento imobiliário e tudo, dá 20% a mais. Colocando tudo essas loucuras. E aí assim, né, cada um mobília de um jeito, né, e graças a Deus se mobília com qualidade, gastam dinheiro a mais para deixar aconchegante, e no meu caso deu 20%, entendeu? Então não tem como não ganhar dinheiro, é só acreditar. E você sente, inclusive, que esses projetos, eles acabam sendo projetos que ficam reconhecidos. Então, você também tem uma valorização maior, porque a gente entra naquilo que seria, vamos dizer assim, um projeto icônico. Porque é isso, a gente está batendo papo, mas você vai conversar com as pessoas no ABC e você cita o nome desses projetos, todo mundo conhece. Porque são projetos que realmente ficaram marcados, né, reconhecidos. Então, isso também é um outro agregador de valor, né, quando a gente tem esses mega complexos, porque todo mundo conhece, e como todo mundo conhece, fica algo que você deseja chegar lá, e vira até ponto de referência, às vezes, eu vou morar ali no bairro tal, que bairro que é esse? É o que está vizinho do projeto tal, o projeto tal eu conheço. Você não usa o nome da rua, você usa o nome do condomínio, né?
Onde você mora? Ah, no Ânima. Ah, no Domo. Ah, no Auge. Ah, putz, é isso. Não é no Reserva São Caetano, entendeu? Ah, no Espaço Cerâmica. Então você não precisa dar endereço, né? Isso daí muda bastante. E uma outra coisa também que a gente queria ouvir um pouquinho aí da sua experiência você já está há muito tempo, mais de uma década, quase 15 anos, liderando o time. Qual que é o segredo? Porque você é um cara que traz resultados há bastante tempo e você é um cara também muito querido. Então você tem uma taxa de retenção muito boa. Fale por você, amor. O pessoal também é muito mentiroso. Mas o nosso mercado é assim. Não, mas é mesmo. É verdade. Pelo menos ele ficou vermelho. Agora vai falar, nem ficar vermelho, não. Fica vermelho sim. Até a careca. Até a careca suou agora. Tá tudo bem. Mas a gente queria ouvir um pouco de você. Qual que é a tua visão? O que você acha que você agregou nesses anos e ainda agrega na liderança? Porque não é fácil liderar equipes de alta performance e não é fácil manter times motivados tanto tempo sob a mesma gestão. É um desafio grande, né? Eu acho que o primeiro passo, você tem que liderar pelo exemplo. Então, é fácil, às vezes eu vejo as pessoas, você quer ser gerente? Só que é o seguinte, você vai trabalhar de domingo a domingo. Você está disposto a abrir mão da sua vida para atender as outras pessoas? Então já começa por aí. Então eu sou uma pessoa, apesar de eu gosto do que eu faço, né? Então a dona Sandra vai querer me matar, mas assim, ela pede para tirar folga e às vezes eu não tiro, entendeu? Ganha a viagem da Biara, não uso o voucher que preciso usar, entendeu? Mas assim, eu acho que é sem peso, porque quando você faz o que você gosta, você não sente esse peso. E aí, o que acontece? A gestão, você tem que estar sempre presente. Então, tem uns que você tem que dar mais carinho, tem outros que você funciona na pancada, tem outros que você consegue mexer com o ego, com o brio, entendeu? Então, eu lembro que na época lá atrás, às vezes a gente ia falar com o Souza, que era diretor, aí você falava, Souza, eu quero falar com você, ele tinha uma mesa lá, ele fazia assim, ele punha o dedo na folha e falava, você tá entre os 10? Ah, não tá, não vou dar atenção pra você. Né? E aí isso mexia com o brio da gente. Sim, tinha gente que queria matar ele, que ficava pé. Mas tem outras pessoas... Que funcionava com algumas pessoas. E eu sempre usei isso para um lado bom. Só que assim, tem corretores e corretores. Tem uns que você faz que funciona e tem outros que não vai funcionar. Né? E aí é isso. E o mercado do ABC, ele é complicado, né? O pessoal do ABC é assim, ele quer ter um carro de 100 mil, mas ele não quer ter dinheiro guardado para comprar um apartamento. É diferente de São Paulo. Você pega a região de São Paulo, primeiro o pessoal pensa em moradia para depois ter um meio de transporte. O ABC, acho que é pelo fato de ter todas as empresas de carros lá, né? Você ter Volks, Ford, GM, tudo lá. Então, acho que a cultura é mais voltada para o carro. Então, às vezes você vê lá um casalzinho novo com um carro de 100 mil e você tem apartamento 20 mil de entrada. Ah, não tem. Então vem o seu carro, querido. Não, carro no mês. Pede o Uber. Não, carro no mês. E o pessoal de São Paulo, que nem o estúdio em São Paulo, essas coisas funcionam bem aqui, porque o pessoal está acostumado com o Uber. E lá não, você fala em Uber, e lá o pessoal não tem essa cultura, entendeu? E é tão próximo, né? É próximo, né? E a cultura é tão diferente. Que nem, hoje eu fiz uma reunião com os gerentes, saí da Biara do ABC, era 12h15. Ainda eu brinquei, né? Que a Tainá do RH veio comigo, ainda eu brinquei. Falei, esse caminhão que me atrasou, que ele ficou embaçando na minha frente. Mas é muito perto. Mas eu acho que o segredo é acompanhar. Proximidade, proximidade. E é conhecer também o que você fala, né? Pessoas, características de cada corretor. Que nem eu tenho pessoas que estão comigo desde quando eu voltei para Biara, entendeu? Então, é muito tempo. Né? Aí, lógico, eu sempre brinco, né? Agora eu não me frustro tanto, mas não pensa vocês que eu olho esses rankings de São Paulo e eu tá lá embaixo, que aquilo ali não me dá uma pontadinha no coração ali, eu falo, meu Deus do céu. Olha, o que me deixa feliz é que o meu VGV é diferente de São Paulo. Então, às vezes o que eu fico feliz é quando eu pego aquela reunião de segunda-feira e vejo o ranking dos produtos. A proporção, né? A proporção dos produtos, que daí os meus produtos tá lá, às vezes tá entre quinto, sexto, em 10º, então eu consigo ver os meus incorporadores ranqueados entre os 20 da empresa. Eu acho que bom, eu sempre vou brincar com o ranking, eu sempre uso isso a meu favor, é para me motivar, para ver o que está vendendo e para me ver onde eu posso melhorar. E eu passo você cria o desafio próprio, né, às vezes, Sim. que é do tipo, o quanto que você quer progredir, o quanto que você quer incrementar os resultados.
Mas, sem dúvida, a dinâmica de mercado do ABC de São Paulo, ela é bem diferente. Eu senti bastante isso quando eu fiz a mudança, porque eu fiquei 7 anos no ABC e aí eu vim para São Paulo. E eu falei assim, caramba, a velocidade de tomada de decisão é outra, o ponto que você pega de emocional é diferente. É incrível que você tenha essa proximidade. Não é que a gente está falando de países distintos, mas o comportamento de compra, ele é bem diferente mesmo. E você tem que entender para você conseguir extrair melhores resultados. Não adianta usar, às vezes, técnicas você usa de um lado, usar no outro e vice-versa. Porque na parte de marketing a gente tem que pensar de maneira diferente, né? A gente tem que pensar, as mesmas ações às vezes têm que ser parecidas, mas a estratégia acaba sendo diferente. Sabe o que é legal? Que nem, como eu fiz o contrário. Eu comecei em São Paulo depois que eu fui para ABC. E aí, você pega que nem você tem regiões que cada um tem sua particularidade. Eu trabalhei a Vila São Francisco, é de um jeito. Eu trabalhei Tatuapé, de outro. Eu trabalhei Moca, eu trabalhei Morumbi. Exatamente isso. Eu trabalhei o Clabin, aí o ABC, entendeu? Então, é muito legal que você consegue. E o que é legal que você. É aquilo que você falou. É tudo próximo, mas são tudo culturas e costumes diferentes. E isso você tem que moldar seu discurso, né? Até o tipo de produto às vezes muda, né? Sim, aqui vende mais um produto maior, aqui vende mais um produto de investimento, né? E a cabeça do comprador também é diferente daquela região. O São Paulo não que seja mais fácil, né? Mas o São Paulo, a decisão é mais rápida. A velocidade, então, a velocidade é mais rápida. Então, eu não me travo. Às vezes, quando eu venho para São Paulo para atender um cliente, eu não me aperto por causa do meu início. Como você tem conhecimento. Eu tenho conhecimento, então ajuda bastante. Mas o ABC, o pessoal é mais lentinho, assim. Abel, você falou um pouquinho sobre o que o mercado imobiliário transforma transforma a vida das pessoas, né? O como o corretor, né? A venda do imóvel, o primeiro imóvel, enfim, transforma a vida das pessoas. A sua vida, né? O que o mercado imobiliário trouxe para a sua vida de conquista, de realização, de mudança? O que te vem à mente quando a gente fala de conquista do mercado imobiliário para a sua vida? Não que eu tenha muito, mas tudo que eu tenho foi do mercado imobiliário. Né, eu costumo brincar, eu entrei no mercado, eu comecei com 10 anos, né, mas comecei, né, eu entrei no mercado imobiliário mais quebrado do que arroz de terceira, e hoje eu tenho apartamento alugado, tenho 2 carros, sabe, graças a Deus não sou milionário, mas a gente não, outro dia eu estava falando isso para os gerentes no ABC, eu falei, gente, a gente reclama, mas se você pegar hoje 80% da população, vamos num restaurante, ele está fazendo conta se ele pode ou não. Sim. E a gente no mercado imobiliário, a gente não faz. Entra em qualquer lugar, me dá isso, me dá aquilo e vai embora. Então eu acho que essa liberdade, né? Essa, como que pode se dizer? Uma tranquilidade. Tranquilidade te ajuda bastante. Fácil, não é. Né? A gente sabe que a gente trabalha domingo a domingo. Mas o mercado imobiliário me proporcionou meu apartamento, as minhas viagens, meus carros, né? Eu acho que algumas pessoas não têm essa noção, sabia? Não tem. Eu acho que algumas pessoas começam no mercado, a gente até conversou que você vai ser corretor de imóvel, né? Você mesmo estava, né? A gente fez um bate-papo aqui. E não tem essa noção do que a corretagem pode trazer de conquistas e realizações para a vida dela, né? É muito engraçado isso. Ainda eu acho que é um tabu. Talvez nem tanto como era antigamente, mas ainda... Eu acho que antigamente era mais. Era pior, né? Era pior. Hoje às vezes as pessoas ficam olhando, tem umas que falam, mas ganha dinheiro. Eu falei, mas tem que trabalhar, né, filho? Mas... eu sou assim, desde quando eu entrei na corretagem, parece que eu já entrei e me achei na corretagem, porque eu sempre falava, não, eu vou ficar, eu vou continuar, isso daqui vai ser minha profissão. E eu nunca, tipo assim, até hoje, outro dia teve uma cena engraçada que eu fui pedir um café, a menina falou, você é corretor? Eu falei, sou. Mas pra corretor não pode dar café. Eu falei, então tá bom. Aí eu virei e saí, né? Aí daqui a pouco a menina veio atrás de mim e falou, me falaram que você é o diretor da Biara do ABC. Eu falei, sou. Mas você não falou que você é corretor? Eu falei, sou corretor. Eu sou corretor, eu estou diretor, é diferente. Aí ficou meio sem graça, eu falei, não relaxa. Eu sei que a ordem não veio para você, mas você também não tem obrigação de me conhecer. E eu tenho orgulho de falar que eu sou corretor,
entendeu? Eu acho que, o Sim. dia da manhã, a gente nunca sabe o dia da manhã, lógico que a gente nunca quer descer um degrau, mas se precisar, Sim. que mal tem? Sim, uma profissão Mas você maravilhosa. tomou o café ou não? Depois eu tomei. Agora ela chama até pelo nome. E distribuiu para os corretores depois. Não vou arrumar. Não chega tanto, né? Comprou uma máquina. Mas você sabe que você estava comentando uma coisa que é muito a visão das pessoas, né? Isso tem a ver com o que a Nath comentou também. Eu acho que as pessoas de fora do mercado, elas enxergam um pouquinho extremos. Ou elas acham que corretor, tipo, ganha muito, né, e ganha dinheiro o tempo todo tal, e é como se a gente ganhasse esse dinheiro, mas a gente não tivesse que a gente investir no nosso dia a dia, porque a locomoção quem paga somos nós, a alimentação quem paga somos nós, e por aí vai. Tudo E é uma coisa fácil, Exato, né? você tem que tirar do seu bolso, você tem que investir. Então tem um lado de pessoas que só enxergam como do tipo, mas eu vi que você ganha uma comissão absurda, tá, mas não sabe todo o resto que eu tive que pagar. E também tem o outro lado que é do tipo, não, Deus que me livre, você é corretor, que vocês não ganham nada, trabalham de domingo a domingo, etc. Eu acho que poucas as pessoas de fora que conseguem enxergar isso, na verdade, como uma profissão estável, sim. Porque para quem é o que você comentou, disciplinado, determinado, você consegue ter uma estabilidade. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre muito no começo, não sei se você sofreu, eu sofri bastante, que era, você faz uma venda e aí você ganha um dinheiro e você pensa, agora vai ser sempre assim, eu sempre vou ganhar esse dinheiro e tal, e você já começa a gastar o dinheiro futuro, né? E na verdade é o contrário, às vezes você tem que olhar, tipo, eu fiz essa venda, tá, mas quanto tempo eu levei para chegar? Tudo que eu gastei até então, fazer essa conta um pouquinho Uma organização financeira. Exato, né? Enxergar de uma forma diferente e começar a fazer também contas futuras de investimento, do quanto você tem que guardar, por aí vai. Mas é uma visão diferente, né, que as pessoas têm do que é a realidade, né? É aquela coisa, né? É o corretor, é tudo que não deu certo na vida virou corretor. Tentou tudo na vida, agora é corretor. Entendeu? E não é assim. Não é assim. E mesmo porque, vamos combinar, né? Nós temos que ser corretor, advogado, psicólogo, arquiteto, decorador, paisagista, psicólogo, paisagista, entendeu? Então é tudo. Analista de crédito. Em relação a ganhar, como eu era analista de crédito, eu sempre fiz a conta de pelo menos 6 meses de garantia, que eu preciso viver de 6 meses. Isso é bom. Eu acho que eu devo ter levado mais de 10 anos para Algumas dívidas depois. Muitas vezes era 6 dias. Não, tipo que nem em 2004 que eu vendi bem, eu tinha um Uno na época e os caras falavam, vende essa merda desse carro, compra um carro melhor. Eu falei, não, calma. Ainda não é o momento. Calma, deixa aí. A primeira boa venda que eu fiz, comprei um carro e comprei um Peugeot. Então, Aí, ó, já... Não foi. Que carro? Não, você não comprou um carro. Exato, comprei uma dívida. Tudo errado. Abel, agora vai ser um desafio bom para você, porque você vai ter que selecionar uma, duas, de um arsenal que você deve ter de histórias engraçadas e inusitadas que esse mercado nos presenteia. O que você pode compartilhar aí com a gente, pra gente dar um pouco de risada ou falar, não é possível isso acontecer? Eu tenho uma que é bem engraçada. Por favor, essa mesmo. Eu fiz SWAT num produto que se chamava Auguri, lá na Vila São Francisco. E aí, eu atendi um rapaz lá, um japonês, comecei a fazer o atendimento, e o japonês, geralmente, o oriental, ele é fechado. E aí tudo que eu falava pra ele olhava pra minha cara, nossa, que bonito, né? Nossa, que legal, né? Nossa, isso que... Aí mostrei o decorado e falei, mas vai vir com essa mesa, né? Vai vir com isso. E toda hora o japonês me tirando. E eu falava, mas que caramba, né? Eu não sei nem se o homem ainda é vivo, né? Que já faz um tempinho, né? Em 2004, né? Aí... o nome dele acho que era Susumo, não sei o que é o sobrenome, mas eu lembro do sobrenome Susumo. Aí, não sei o que, é bonito, não sei o que. Aí, beleza, cada atendimento esquisito, né? Você fala, o que esse cara veio fazer aqui? Só veio me encher o saco, né? Aí, beleza, aí, a hora que ele tá indo embora, né? E o plantão era pequenininho, eu falei, deixa o seu telefone para contato. Aí eu peguei, marquei o telefone dele. Aí a recepcionista olhou pra minha cara, né, e falou assim, pra que você pegou o telefone dele? Ele só veio aqui encher o saco. Eu falei, ele não veio me encher o meu saco? Eu vou devolver, retribuir, né, não custa nada. Aí beleza, aí passou, passou acho que uma semana eu tava lá, aí a recepcionista falou, Abel, você ligou pra aquele japonês? Eu falei, não, vamos ligar. Aí liguei no telefone residencial, ele me deixou os dois, eu liguei no residencial. Aí atendeu a esposa. Aí eu não lembro o nome da esposa, eu falei, fulana, tudo bem? Nossa, teu marido veio aqui ver o apartamento
Ele amou o apartamento e falou que ia buscar a senhora. Meu, ele saiu daqui encantado. Por que a senhora não vem ainda com ele ver o apartamento? A mulher falou, mas aonde? Aqui, eu passei tudo o endereço. Sério? Mas ele não me falou nada. Eu falei, deve ser a correria. Mas vem aqui que a senhora também vai... Ele falou que a senhora vai amar, que é a sua cara o apartamento. Aí... Eu desliguei, mas o stand era pequeno, mas não teve um que não deu risada. Eu falei, meu, você é louco? Eu falei, não falei que eu ia retribuir a gentileza? Ele tirou o sarro da minha cara, agora minha vida. Aí passou, graças a Deus que eu era SWAT lá. Porque daí passou uns 2 dias, aí daqui a pouco eu tô no plantão, me desce o homem com a mulher. Ai, meu Deus. Eu falei, não tô acreditando. Ou ele veio comprar ou veio me bater. Eu falei, foi exatamente o que eu pensei, ou eu apanho ou eu vendo. Em resumo, ele entrou, aí mostrei pra mulher dele, não sei o quê. Lá era se eu não me engano, era 3 metragens, 104, 135 e 170 metros. Ele comprou um 104, a mulher foi, se encantou, comprou. Depois ele ainda trocou por uns 135 metros. Então, aí, te juro, até hoje, se você perguntar, mas como? Eu falei, não sei. Foi de uma tiração de sarro de um lado, ele tirou o sarro da minha cara, eu tirei dele e depois... Ele veio e assinou. Abel, você agradeceu a recepcionista? Agradeci. Ela merecia um flip de filme aí. Ela merecia um flip, porque você tinha esquecido do seu guri aí. Foi muito... Caramba. E assim... E a outra que é legal também, foi um produto da Cirela, aqui no Paraíso, o Vereda Paraíso, o lançamento, o plantão bombando, e naquela época era assim, né? Era campeonato brasileiro, né? O último gerente perdia a gerência, né? Era aquela disputa, rebaixado. Né? Era rebaixado. Tinha que comprar unidade. As equipes que não vendesse 4 no lançamento, tchau. Aí eu lembro que eu tava na equipe da Vânia na época, ela vendeu 2 apartamentos, aí precisava vender mais 2 para ela continuar no produto. Aí, plantão bombando, aí chega na minha vez de atender... Foi aí que virou minha chavinha que vender na vez faz a diferença. Ela falou, você vai vender na vez. Eu olhava pra cara dela e falava, essa mulher é louca, como que eu vou vender na vez? Apartamento de 400, 500 mil na época. Não, você vai vender na vez. Aí chegou uma hora, ela voltou, olhou na minha cara e falou, eu tenho que acreditar em você? Não é você que acredita em você? Cadê sua autoestima que você falou que você tem? Aí eu falei, nossa... Toma essa, né? Toma essa. Aí na sequência entrou um cliente. Só que entrou um cliente cabeludo, com um crucifixo. Parecia que ele tinha vindo do show do Raul Seixas, sabe? Falava, meu Deus do céu, tanto cliente bom pra atender, eu vou atender ele. Um maluco beleza. Mas aí, é aquela coisa, né? Você tá na vez de atender, vai perder a vez mesmo, vamos atender bem. Sim. Aí comecei a atender ele bem, só que como eu já estava desconfiado, e até hoje eu falo isso pros corretores, na maquete é aonde você pergunta tudo, onde você tira todas as informações, porque ele está desarmado. Exato. Aí na maquete eu já comecei a perguntar, aí na época tinha o Verace, que era da Zetec, que tinha lançado antes e vendeu muito rápido. Aí ele falou, eu fui no Verace e na época eu não comprei. Eu falei, tá vendo, você não comprou lá, o valor de lançamento era tanto, hoje custa tanto e não tem mais apartamento para vender. O segredo de conhecer tudo, a concorrência. Aí ele falou, putz, é verdade. Aí eu falei, mas o que você faz? Aí ele falou, sou neurocirurgião, não sei da onde. Senhora. Eu falei, esse maluco beleza tá começando a ficar simpático. E nisso, meu celular, a Vânia me ligando. Abel, tá bombando o plantão, larga, atende rápido pra voltar pra vez. Eu falei, mal calma. Sabia ela. Aí eu brinquei, né, tinha aquela propaganda do Denorex, né, eu falei, é Denorex, o que parece não é. Aí eu não, porque do meu lado, né, eu ia falar o quê, né? Lógico. Aí, beleza. Em resumo, aí eu fui atendi, esse cliente comprou na vez, foi a minha primeira venda de vez, que depois eu falei, agora abriu a chavinha. Você acredita? Não, aí depois, não graças a Deus, parece que destravou, aí eu comecei só a vender na vez, e aí foi. Mas essa daí também é outra venda engraçada. Você sabe que, falando isso, me lembrou uma boa da época do ABC, um produto, eu lembro o nome do produto, era o Senses, de um incorporador que a gente atende, com a Amy Fernandes, né? Uhum. E aí, na época, o falecido Anderson Trinca era o meu superintendente, então era gerente, estava corretor, e aí, lançamento bombando e tal. E era um casal que, assim, a mulher tinha amado e o marido, sabe aquele cara que não queria comprar? Não é que não podia, mas não queria. Talvez queria trocar de carro, talvez, não sei.
Então ele começava a colocar uns defeitos que não fazia sentido. E eu lá tentando argumentar, tentando e não conseguia. E eu comecei a ficar frustrado, porque eu falei assim, eu tô deixando uma venda escapar, porque dá pra vender pra esse casal, e eu não tô conseguindo. E aí, beleza. Aí eu falei, só um instante. Aí eu levantei e fui até o Anderson, que é como se fosse um diretor geral hoje. E eu cheguei e falei assim, preciso da sua ajuda, porque eu expliquei a situação, a mulher amou e tal, e o cara tá colocando pelo em ovo, mas dá pra vender, eu que não tô achando onde, cutucar. Aí me vai o Anderson. Aí o Anderson senta, tal, conversa um pouco, papapá. Eu sei que deu 5, 10 minutos no máximo que ele tava na mesa. No máximo. Vamos supor que vocês dois são o casal, ele pegou a ficha, olhou pra esposa e falou exatamente assim, deixa eu te falar, seu marido é um merda, porque vocês podem comprar, ele tá te enrolando e não sei o que lá, ou você pensa se você fica com ele ou não, porque não faz sentido, eu não ficaria. Ele falou uma coisa assim e levantou. E o cara era grande. Quando ele fala isso e levanta, eu já em um segundo pensei, eu vou apanhar e não vai ser pouco aqui. Mas graças a Deus não deu nem tempo. Porque no que eu achei que eu ia apanhar, a mulher, é verdade que não é a primeira vez que você faz isso e não sei o que, não sei o que. Ela começou, comer o rabo do marido e falou assim, ou você vai assinar esse apartamento ou divórcio. Meu Deus do céu. Eu nunca vi um cara assinando um contrato com tamanho ódio no coração. Mas pra mim essa ficou uma história emblemática, porque o cara comprou. Ele soube pegar onde deu. Lógico, não dá pra você fazer isso com qualquer um, né? É uma roleta russa, ou você leva um tapa ou você ele dando risada pra caramba depois que deu certo. E ainda falou assim, vou morder metade da sua comissão de gerente, que eu que fiz a venda. E eu falei, é verdade. Vai morrer num almoço que tá de bom tamanho, né? Mas foi um barato. Tem histórias, bom, que não faltam são boas histórias, sim, né, Abel? Mas vocês com venda, né? Deve ter cada coisa. Abel, agora indo para um outro lado, né? A gente está falando de coisas engraçadas. Você tem algum arrependimento? Alguma coisa que se você voltasse no tempo, se você voltasse atrás, você faria diferente? A gente sempre acha que pode ter feito diferente, né? Poderia ter vendido mais. Aquele cliente que levantou da mesa que não assinou com você, você fica pensando o que você poderia ter feito. Eu sou aquele cara que eu fico fazendo backup à noite. Eu chego em casa à noite, eu fico fazendo backup dos meus atendimentos, do que eu podia ter feito diferente, o que eu podia ter falado, o que eu podia não ter falado. E eu acho que isso, no meu caso, me ajuda, né? Que daí eu fico dentro comigo mesmo, com essa minha loucura aí, e daqui a pouco a gente vai se transformando, melhorando, né? Mas em vendas, é assim, você vendeu 2, você queria ter vendido 4. Você vendeu 4, puta, devia ter vendido os 8, entendeu? Mas nada, nenhum momento assim que você fala, não, esse aqui, se eu voltasse, faria totalmente diferente. Já teve algumas briguinhas, né? Algumas coisas que tipo... Putz, eu devia ter administrado melhor, sim, né? Ainda mais como gestor, porque eu falo isso para todos os gerentes que estão comigo. A gente tem que tomar cuidado no que a gente vai falar, que a gente é formador de opinião. Exato. E assim, né? O falecido Silvio da Viana adorava falar isso, e isso daí, apesar de um monte de gente criticar, mas tinha coisas que ele falava que eu achava muito inteligente. Ele falava, a conversa de céu, de purgatório e de inferno. Cada uma tem que ficar no seu lugar. Sim. Então, a gente tem que saber a hora que você tem que falar com o corretor, a hora que você está falando com o gerente e a hora que você está falando com o dono. São conversas, ou com o incorporador, no caso. Então, são conversas diferentes. E eu falo para os gestores, eu falei, pensa antes de falar, porque depois que jogou no vento, já era. E o que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, o que replica numa velocidade tão grande. E hoje em dia é aquele telefone sem fio, né? Você falou A, daqui a pouco chegou o D lá, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente poderia ter melhorado, poderia ter feito de melhor, né? Não dá pra falar exemplos, né? Ele não vai entregar. Não. Você tá tentando tirar, Natália, mas ele não vai entregar. Quem sabe no finalzinho. É que nem a história lá que dá Aparecido Viana, que ele tem alguma coisa semelhante e tal. Demorou, né? Demorou. Cido? Então, não sei, tem alguma coisa bom. aí semelhante. Assim, tem Carlinhos. Tem uma frustração de 56 anos só, que é Aparecido Carlos. Graças a Deus que eu tenho um primo que tem o mesmo nome, então ficou Carlos. Você deixou pra ele, ficou o Cido ficou ele, entendeu? E aí, quando eu vim pro mercado imobiliário, Cido jamais. Eu vou só te chamar de Cido agora. Carlos, eu achei muito legal. Cidinho. O que eu não apanhei naquela venda que eu contei vai agora. Vai apanhar agora, depois. Quando acabar aqui.
Carlos é mais, né? Carlinhos. A família chama todo mundo me chamam de Carlinhos, né? Mas... Cidinho não, né? Cidinho não, nunca chamou. Cabeleira também não. Não. Aqueles apelidos que a gente sabe que infelizmente a gente acaba recebendo. Ô, Abel, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você aqui deixar uma dica, um insight, alguma coisa que você acha importante para quem está começando no mercado imobiliário, algo que você gostaria que às vezes que tivessem falado para você quando você começou no mercado, alguma dica aí de ouro que você deixa para quem está ingressando nesse mercado? Putz, a primeira dica é assim, né? Tudo que a gente vai fazer na vida tem que fazer com amor e acreditar que vai dar certo, né? A corretagem não é um bico, é uma profissão. Então, entra de cabeça, ou não entra. Porque, não tem meio termo, eu vou tentar aqui, mas eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, tô com trabalho ali, mas eu vou tentar. É a mesma coisa que os 2, 3 crachá. Ou você está numa empresa ou você não está, né? O que eu acho legal hoje da Biara? A Biara é uma empresa que ela vive sempre tentando inovar, está sempre buscando novas ferramentas, vocês dois melhor do que eu para falar sobre isso. E a gente tenta se aperfeiçoar, mudar, né? A gente tem que mudar, que o mercado imobiliário vai mudar. O que eu fazia 10 anos atrás não dá para fazer hoje, o que eu fazia 20 anos atrás não dá para fazer hoje. Essas pancadas que a gente dava no cliente antes, apesar que eu nunca consegui ter esse sangue frio de dar essa cacetada. Nesse nível também. Eu nunca fui nesse nível, mas hoje em dia não dá. Então, hoje em dia a gente tem que, o corretor está entrando, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estudar, ele tem que entender qual que é a profissão, ele tem que conhecer o produto que ele está, ele tem que diversificar, né? A dica de ouro é, chegou no plantão, diversificar tomando café, escutando um amiguinho falando agora. Às vezes tem 20 amiguinhos, 10 vai falar que não presta e um vai dar um conselho bom. Então, vai estudar o projeto, vai olhar a concorrência, acredite no seu gerente, porque a primeira pessoa que vai torcer para você dentro da empresa é o gerente. Porque se você não vender, ele também não ganha, né? A gente tem que... É como se fosse uma franquia. Você é sua empresa dentro da Biara. Então, assim, o mercado imobiliário é uma franquia. Você é sua empresa. Se você montar um comércio hoje, você tem que ter dinheiro para 1 ano para começar a dar lucro. Aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Mas aqui não vai demorar 1 ano para você ter dinheiro. Sim. E outra, você não tem contador, você não tem aluguel, não tem você DARF, não tem conta de água, você não tem DARF, e você não tem funcionário. Você é seu funcionário. Se você levar a sério como que isso daqui for o seu comércio, a sua empresa, com certeza vai dar certo. E escutar pessoas de sucesso, né? Escutar pessoas que querem realmente seu bem, né? Que às vezes você coloca um corretor novo no plantão, aí chega alguém e fala, ixi, aqui não vende. Eu falei, quanto tempo esse cara tem de empresa? 10 anos, ele tá fazendo o quê aqui? E se não vende, ele tá fazendo o quê? Não é por acaso, né? Então, assim, as pessoas entram no psicológico da gente, né? Antigamente, quando tinha os famosos pirata, a Maria de Fátima sempre foi minha gerente, mas era minha amiga. Eu lembro que uma vez ela me escalou num pirata lá, a gente chegava lá, chegava 4, 5, aí tinha 10, 15 gente no pirata. A gente chegava de manhã, põe meu nome na roleta aí. Eu vou embora dessa merda, ficar no meio do mato aqui, você é louco, ficar aqui, minha gerente tá ficando louca, meu, eu vou brigar com ela hoje. Montava no carro, ia todo mundo pra padaria próxima, ficava tomando um café, aí voltava. Dos 15 que tinha ficado lá, 4 já foi embora. Aí se soltava mais um veneno. Sim. E aí no final da tarde, os 5 bonitão que falou mal o dia inteiro, eram os que atendia e faziam as pré-vendas. Então, em resumo dessa história, não que isso seja um bom exemplo, mas em resumo, cada um joga a seu favor. Sim. Entendeu? Então, e recebe também, né? Porque quem recebe e vai embora também não tá no... Exatamente. Exatamente. Se eu falar pra você que você é feio, que não é verdade, não é novidade. Mentira, mas se você ficar frustrado, vai ser ruim só pra você, entendeu? Meu pai fala que eu sou bonito, tá? Graças a Deus, né? Então é isso. Alguém tem que... Alguém, pai e mãe tem que falar. Brincadeira. Mas ele é meio mentiroso. Mas eu acho que é isso. O segredo é, entre de corpo e alma. Sim. Acredite e confie em quem é seu gestor.
que tá todo mundo aqui para ajudar. Aí a Biara, ela tem uma cadeia de profissionais muito bons e que procura desenvolver as pessoas para que consiga ter resultado. Afinal de contas, é uma empresa de venda, a gente depende de resultado, Sim. Então não dá para ficar fazendo filantropia. Mas quem quer andar com a gente, quem quer correr, vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro. Com certeza. Abelão, antes da gente terminar aqui, você quer deixar uma última palavra para alguém, um agradecimento, alguma coisa? O microfone é seu. Eu agradeço a própria Biara, né, porque foi a escola que eu aprendi. Né? Tem duas pessoas que eu sou grato no mercado. Duas não, né? É injustiça, né? Eu sou grato às pessoas que me ajudou no mercado imobiliário. Né? Eu acho que hoje em dia a gratidão está tão fora de desuso, né? Então eu agradeço todas as pessoas que atravessou o meu caminho, que me deu uma palavra de conforto e que me ajudou. O começo nunca foi fácil, mas eu sempre acreditei. Né? A maior incentivadora de eu estar na profissão foi minha mãe. Enquanto todo mundo falava, vai fazer outra coisa, ela falava, se você gostou e você acredita nisso, fica que vai dar certo. Lindo. Entendeu? Então eu acho isso. E a gente tem que ser grato às pessoas, né? Então todo mundo que passou pela minha vida e que me ajudou, eu sou grato. E até aqueles que tentou me derrubar, eu sou grato também que eu aprendi de alguma forma. É isso. Show de bola. Abel, muito obrigada pela sua presença. É muito gostoso a gente que está no dia a dia na correria com você, né, da venda, do marketing, né, troca de informação, conhecer um pouco da sua essência, né, do seu dia a dia, da sua trajetória, da sua história. Você quer mandar um beijo para alguém? Gostaria de agradecer e também lembrar, né, que a fria, né, de colocar a Sandra como gerente quando eu virei diretora, que ela está até hoje, que é a minha parceira que me ajuda aí nos altos e baixos, né? E agradecer a empresa e essa oportunidade de falar um pouquinho. Beijo, Sandrinha. Beijão. Ele falou no começo, né? Tem que saber com quem que chora, com quem que grita. Nesse caso, acho que o diretor, mesmo assim como na hierarquia, não é muito inteligente. Só recebe. Só grita com ele. Quando chega lá no Ânima, a conversa muda, né? Em casa é diferente, né? Só baixa a cabeça. A diretora Sandra. Sabe qual que é assim, o que você quer pra sua vida? Você quer ter razão ou quer ter paz? Ou quer ser feliz? Os dois não terão. Os dois não terão. Mas obrigada, viu, Abel? Muito obrigado mesmo. E obrigada a vocês que continuam aqui com a gente. Compartilhem, curtam, sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. E fiquem atentos aos próximos episódios, que tem muita gente boa vindo por aí, grandes conversas, como vocês já sabem. Até a próxima. Até a próxima.